Olá, Bio Galera Nota 10. Hoje a nossa aula será sobre os poríferos, também chamados de espongiários, o primeiro filo do reino animal. Poríferos ou espongiários são considerados os animais mais simples na escala evolutiva. Isso se deve a uma característica de não apresentarem tecido organizado. Porém, apesar de ser pluricelular, heterótrofo por ingestão e eucarionte como todos os outros animais, as diversas células dos poríferos não se organizam em tecidos. Então, são os únicos sem tecidos organizados. Então, caiu na prova. Porque os poríferos são os animais mais simples? A resposta é simples. Eles não têm tecidos organizados. Por esse motivo, são chamados e considerados animais parazoários, um sub-reino dentro do reino animal. Nenhum outro animal tem essa característica de não ter tecido organizado e de ser parazoário, e também por isso são considerados então um ramo cego dentro da zoologia. Outros aspectos que merecem destaque nesse grupo de animais é o fato desse nome. Poríferos vem do latim, que quer dizer poros. Portanto, um dos aspectos mais significativos desse grupo é ter o corpo coberto por poros. São também animais sésseis. Isso significa que eles ficam sempre presos, fixos, no fundo do oceano, numa rocha ou num coral. São sempre aquáticos, onde a maioria das espécies são de água salgada. Por isso, alguns livros trazem como exemplos de poríferos as esponjas do mar, mas esponja não é só do mar, tem também esponjas de água doce, mas a maioria realmente é do ambiente marinho. Por viverem só na água, os poríferos, além disso, têm um motivo. Além de serem, obviamente, aquáticos, eles são animais filtradores. É da água que esses animais retiram o oxigênio e o seu alimento. Quanto à classificação, os critérios de classificação no reino animal, os poríferos são considerados assimétricos. A maioria das espécies você não consegue traçar um plano de divisão dividindo o corpo em partes iguais. Então eles não conseguem fazer isso, por isso então são considerados assimétricos. Não posso classificar os poríferos quanto celoma, quanto a metameria ou quanto ao número de folhetos embrionários. Tudo porque eles não têm tecidos organizados. Quanto à estrutura do corpo desses animais, ela é obviamente muito simples. Existem algumas células e algumas estruturas que merecem destaque. Por exemplo, o corpo, os milhares de poros. Quanto mais poro o porífero tem, mais evoluído ele é. E a água, que é fundamental para a sobrevivência desses animais, ela sempre faz o mesmo caminho dentro do corpo dos poríferos. Então, esse slide mostra um corte de uma esponja, onde a gente vê as três partes do corpo, que são esses milhares de poros, a cavidade central, que é denominada de átrio, e a abertura, a única abertura que ele apresenta, que é o ósculo. Além disso, a gente consegue observar aqui nesse slide algumas células mais importantes nos poríferos. Vamos dar destaque a essas células agora. Então, aqui a gente vê as principais células encontradas nos poríferos, onde a mais significativa, a que mais é cobrada em prova, são os coanócitos, que são células flageladas que revestem toda a cavidade do átrio. Os coanócitos, eles têm duas funções importantes para os poríferos. Eles ajudam na captura de alimento e também na movimentação da água. Além dessa célula, também podemos citar os pinacócitos, que são células que fazem a função de revestimento do corpo. Os porócitos, que tem esse nome porque é a célula que forma os poros. As espículas, que servem para sustentação. Além dessa célula das espículas, existe também um conjunto de proteínas chamado de espongina, que também ajuda na sustentação das esponjas. Já os amebócitos são células que apresentam esse nome por seu aspecto semelhante de uma ameba. Ela tem duas funções muito importantes. Ela faz a digestão, que é sempre intracelular nesses animais, e também a formação dos gametas. As esponjas, apesar de serem muito simples, elas apresentam dois tipos de reprodução.
a assexuada e a sexuada. Na sexuada, os gametas são formados pelos amebócitos. E na assexuada, a gente tem vários tipos de assexuada, pode ser por gemulação, brotamento, mas uma das que mais merecem destaque é a regeneração. Os poríferos estão entre os animais que apresentam a maior capacidade de regeneração. Se eu cortar uma esponja em milhares de pedaços, vão originar milhares de esponjas. Então, se eu pegar uma esponja e cortar ela em 10 pedacinhos, vão dar origem a 10 novas esponjas. E essa alta capacidade de regeneração está relacionada com uma das características mais significativas dos poríferos, que é o fato deles não apresentarem tecidos organizados. Aqui nesse slide, estou mostrando para vocês os 3 tipos de poríferos, os 3 tipos de esponjas. E essa classificação se deve ao número de poros. Percebam que ascon são as esponjas mais simples, cicon são as esponjas intermediárias e leucon são as esponjas mais evoluídas, sempre relacionando então a esse número grande de poros. Quanto mais poro a esponja tem, mais água vai entrar no corpo, consequentemente, ela vai conseguir extrair mais alimento. Bom, é isso. Espero que vocês tenham relembrado algumas das características mais importantes desse grupo de animais. E agora, com certeza, quando vocês assistirem o desenho do Bob Esponja, ele nunca mais será o mesmo. Um abraço a todos e até breve.